Aqui no estúdio do TVT Notícias estamos recebendo a dentista e escritora Débora Ventura, que estará lançando nesta terça-feira, dia 25 de agosto, o livro A Navegante. Débora, é um prazer recebê-la aqui no TVT Notícias. Muito obrigada, Mauro. Eu gostaria de primeiramente agradecer ao Robertinho e à TV Direta por mais essa oportunidade. Agradecer também a parceria que eu conto com esse lançamento, que é com a Livraria Tulipas, na pessoa da Estela Roxo Nóbrega de Souza e Silva, e também com a parceria do Clube da Praça, na pessoa do seu presidente, que é o Dr. Paulo Celso de Carvalho Puciarelli. E agradecer a todos que estão nos assistindo. Antes de falar um pouquinho do livro, gostaria que você comentasse aqui para o público, o telespectador da TV Direta, quando que foi que você começou a escrever? Como é que começou esse gosto pela escrita? Então, Mauro, diferentemente do meu marido Antônio Ventura e do meu filho Toninho, que começaram a escrever muito jovens, né? O Ventura escreveu seu primeiro poema moderno aos 13 anos e o Toninho aos 5 anos. Eu já comecei a escrever na fase adulta, né? No Grupo Início, aqui em Mococa. E a partir daí eu comecei eu escrevia muito, né? E o Ventura ficava assim aparando, né, esse excesso de escrita. Comecei a ler bastante também, né, grandes poetas, observar os estilos e a partir daí comecei a ter assim uma linguagem minha. Eu gostaria que você falasse então a partir de agora sobre o livro chamado A Navegante, não é? Isso. Você comentasse quem gosta de uma boa leitura, o que vai encontrar nesse livro A Navegante? Claro. Esse é o meu primeiro livro, A Navegante. Ele é um livro que traz 40 poemas, né? E ele foi escrito entre 2000 a 2014. E o tema geralmente, eu uso como matéria-prima, vamos dizer assim, para a escrita, o cotidiano e também as indagações da nossa finitude, né? Que também acaba me tocando bastante. E é um livro também que eu tive o privilégio de ter a presença do Antônio Carlos Sequim, que é poeta, ensaísta, crítico literário, membro da Academia Brasileira de Letras, que fez a revisão de todo o livro e um belíssimo prefácio, né? Foi um presente. E tenho também a presença do Carlos Nejar, que é poeta, contista, romancista, ensaísta, crítico literário e membro também da Academia Brasileira de Letras, que fez as orelhas do livro com um belíssimo texto também. Tenho também um crítico literário do Rio de Janeiro, que é o Marcos Pache, que é poeta também, um fino leitor de poesia, que também enriquece o livro fazendo o pós-fácil e a quarta capa. E eu não posso deixar de falar também que tem 2 artistas plásticos participando também desse livro, o Marcos Irini, que é de Paraty, que ilustrou todos os poemas com uma grande sensibilidade, e a Tânia Jorge, que é uma artista plástica brasileira, mas que mora na Espanha, em Madrid, já há muito tempo, que foi amiga do meu marido, do Ventura, quando eram adolescentes, e que hoje é artista plástica na Espanha, que fez o desenho da capa, né, o que me deixou muito, muito feliz, que é essa capa. E são essas Esse pessoas, é o livro. E são essas pessoas que você acabou de citar, que são homenageadas aí no livro, é isso? Não, são as pessoas que participaram, que participam. né? Mas esse livro você efetivamente do livro, né? Mas tem outras pessoas que você homenageia, não? Tem também. Tem pessoas no livro que são pessoas próximas, queridas, que eu faço uma homenagem, né? Tem um poema que eu dediquei ao Antônio Ventura, meu marido, que tem o nome de Aliança. É um poema que eu gosto muito e que fiquei muito feliz, porque depois que eu publiquei A Navegante, a escritora Edla Van Steen, que é a esposa do Sábato Magaldi, que é da Academia Brasileira de Letras também, ela leu e entrou em contato comigo e disse que um dos poemas que ela mais gostou no livro foi o Aliança, que é esse poema que eu dedico ao Ventura, que me deixou muito honrada, né? Que ela é uma escritora muito renomada também. E tem também para o meu pai e para a minha mãe, que eu tive a felicidade de poder ler para eles enquanto eles estavam vivos, né? E tem também 2 pessoas aqui de Mococa que eu fiz uma homenagem póstuma, mas foi uma homenagem também que me tocou muito.
né, que um poema foi para Mara, né, Mara Lúcia Bittencourt Avelar Dias, que foi publicitária, jornalista, consultora política, foi minha assessora durante 4 anos, enquanto eu estive como vereadora aqui em Mococa, uma mulher muito atuante, inteligente, e quando ela faleceu me tocou muito a perda dela. E eu fiz um poema para ela e fiz uma homenagem a ela com esse poema, chamado A Última Notícia. E fiz também um poema para um poeta mocoquense, que é o Sebastião Fernandes, um grande poeta, que foi uma perda muito grande para a poesia brasileira. Então eu também fiz uma homenagem a ele com o título Setembro. E tem também uma professora que foi do Ventura, a Eli Vietes Lisboa, que foi uma grande incentivadora do Ventura na vocação que ele tem para escritor, me orientou também no início da minha trajetória literária, e eu acabei fazendo também um poema em homenagem a ela, chamado Presença. Tá certo. E você é uma pessoa que faz parte do grupo Início de Poesia também, gosta bastante de poesia, não é, Débora? Gosto. E como é que é essa criação poética aí que você... Então, é uma pergunta interessante, porque sem leitura não há escrita, né? Mas também só a leitura não basta. A gente precisa ter assim, uma intimidade com a palavra, né? Não só a proximidade. E durante esse processo meu literário, eu comecei a ler muito, como eu falei, né? Comecei a ler grandes obras, grandes poetas, e a cada dia eu percebia que novos talentos vão surgindo, né? Que o escritor brasileiro escreve muito bem, né, a língua portuguesa. E o Ventura, ele é um exímio comprador de livros, não só um exímio poeta, escritor, mas é um exímio comprador de livros. E aquela quantidade de livros foi me deixando assim um pouco ansiosa, né? Até um pouco assim angustiada. Eu pensei, meu Deus, nem se eu ler de manhã, à tarde, à noite eu vou dar conta de ler tantos livros. Aí, de repente, Mauro, eu tive como se fosse uma revelação. A palavra chegou até a mim e eu percebi que a gente não precisa sair correndo atrás da palavra. Ela chega até a gente. É o que as pessoas dizem, às vezes, da inspiração, né? Então a palavra ela chega até você. É engraçado que até assim conversando com vários poetas, eles sempre falam: olha, esse poema de repente assim ele nasceu inteiro, né? Eu acho que é o que acredita se falar da inspiração. Bom, nosso tempo está curto, Débora. Aí você preparou um poema para declamar aqui no TVD Notícias, é isso, chamado Flor? Isso. Tem um poema aqui no livro chamado Flor que eu gostaria de declamar, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Hoje nasceu uma flor em meu peito, sem grandes explicações. Entre meus braços, num pequeno espaço, surpreende a flor em botão. Seu cheiro é deleite, seu alimento, um pedaço de sol que trago nas mãos. Por instantes, não sei se sou adiantes ou flor em botão. Lindo poema, não é? Obrigada. Débora, vamos falar então, antes de encerrar, o lançamento do livro acontece no dia 25 no Clube da Praça, a partir das 8 horas da noite, é isso? E a partir das 7 horas da noite eu vou estar lá, com certeza, de braços abertos, recebendo a todas as pessoas que gostam de literatura, que gostam de ler ou querem começar a ter esse gosto pela leitura, para um abraço amigo e para uma festa de poesia, né? E falar rapidamente que o processo do livro é interessante, porque você escreve um livro, enquanto você não publica, ele não termina. Porque a qualquer momento você pode entrar em contato com o texto e mudar. Então, quando você publica, é como se rompesse um cordão umbilical, né? O Borges dizia, Borges, que é um escritor argentino muito importante na literatura mundial, dizia que quando ele publicava era um alívio para ele. E é verdade. Só que eu vou um pouquinho mais além, não é só publicar. Eu acredito que o livro só está completo quando ele chega na mão do leitor. Então eu convido a todos que venham ler A Navegante. Tá certo. Então o lançamento do livro da escritora Débora Ventura, A Navegante, vai acontecer amanhã, dia 25, a partir das 19 horas ou 7 horas da noite, como queira, no Clube da Praça. Débora, obrigado pela presença. Sucesso com o livro. Eu que agradeço e espero todos lá.